Pensar a saúde. Acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia. Cancro. Uma doença que diz respeito a todos. Cancro no mundo. 14,1 milhões de novos casos. 8,2 milhões de mortes. 32,6 milhões de doentes a viver com cancro. Cancro em Portugal. Mais de 25 mil mortes. Responsável por cerca de 1/4 das mortes em Portugal. No entanto, sabe-se que a inovação terá contribuído para uma redução de 8% da taxa de mortalidade por cancro nos Estados Unidos entre 2000 e 2009. A inovação foi responsável por mais de 10% do aumento global da esperança de vida no período de 1975 a 1995. Então, como podemos garantir o acesso dos portugueses à inovação terapêutica em oncologia? Para responder a esta pergunta, dando continuidade ao estudo iniciado em 2013, procuramos conhecer o estado da arte sobre as limitações e dificuldades colocadas no acesso à inovação no nosso país. Questionamos assim os peritos sobre quais as principais limitações que identifica no acesso à inovação terapêutica em oncologia. Preço elevado dos medicamentos inovadores. Incapacidade de gerir a entrada de novas tecnologias terapêuticas face ao contexto económico e financeiro do país. Demora na aprovação dos fármacos. Estudo de avaliação económica, Formulário Nacional Hospitalar, Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica. Barreiras administrativas na aprovação e na implementação dos ensaios clínicos. Ausência de alinhamento consentâneo entre a aprovação da inovação e a adequação do financiamento para acomodar a inovação. Pensar a saúde. Acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia. Visando o fim que perseguimos, o de garantia de acesso à inovação, questionamos e consensualizamos com os diferentes painéis de peritos, duas dimensões de análise fundamentais para a decisão, cujas conclusões são as seguintes. Dada a escassez de recursos e a multiplicidade de moléculas a entrar no mercado, como preconiza a captação de recursos para a inovação terapêutica em oncologia? Estabelecimento de uma política para a captação de ensaios clínicos para Portugal. Análise do custo de oportunidades alternativas com melhor reafetação de recursos públicos à saúde. Prestação de serviços de monitorização e gestão clínica e administrativa da informação por parte dos hospitais aos promotores dos ensaios clínicos e alocação dos resultados à inovação terapêutica. Criação de uma base de dados nacional para monitorização dos resultados da utilização dos fármacos em contexto de prática clínica, como um instrumento de explicitação transparente do preço do tratamento por doente e dos ganhos em saúde obtidos numa lógica de value for money. Desenvolvimento de um modelo de negócio com a indústria com base em mecanismos de partilha de risco. Que critérios devem estar presentes na tomada de decisão para a introdução das novas terapêuticas? Taxa de sobrevivência livre de progressão. Parecer positivo da consulta multidisciplinar de grupo. Pré-definição de requisitos mínimos a serem cumpridos pelas instituições hospitalares na rede oncológica. Identificação de doentes com base em critérios clínicos ou subgrupos identificados,
de decisão individualizada. Experiência clínica, com demonstração de resultados e ganhos incrementais. Pensar a saúde. Acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia. Face às conclusões obtidas, procuramos igualmente refletir com um painel de peritos envolvido no think tank os caminhos e alternativas que se apresentavam mais adequados ao objetivo definido. Foram identificadas 5 dimensões estratégicas que sintetizam as principais orientações, recomendações que parecem poder aceitar um desenvolvimento harmonioso e sustentável de um Serviço Nacional de Saúde inclusivo que garanta aos cidadãos o acesso à inovação terapêutica adequada a cada estadio da sua doença. Como garantir o acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia? Estratégias e mecanismos. Participação do doente e sociedade civil. Financiamento e sustentabilidade. Inovação organizacional. Regulação e avaliação. Reforço dos sistemas de informação. Participação do doente e sociedade civil. Educação da população sobre o tratamento do cancro e medicina avançada para o doente poder fazer opções no seu tratamento. Compromisso prévio da sociedade a nível da definição de prioridades na alocação de recursos. Envolvimento dos cidadãos através das associações dos doentes no processo de tomada de decisão. Financiamento e sustentabilidade. Adoção de um modelo de financiamento Money Follow the Patient. O financiamento deve seguir o doente. A decisão é igual e uniforme para cada doente, desde que este cumpra determinados critérios pré-estabelecidos. Criação de um fundo público para financiamento de tratamentos inovadores. Definição de estratégias a nível europeu e ou mundial pela indústria farmacêutica para melhoria das condições locais de negociação das novas tecnologias com as organizações de saúde. Inovação organizacional. Centralização da decisão terapêutica em centros de referência. Discussão prévia de casos e patologias para avaliar a introdução de medicamentos inovadores. Definição de uma política do medicamento nas instituições hospitalares, assente no sistema de informação para um medicamento e no posicionamento dos serviços farmacêuticos, da Comissão de Farmácia e Terapêutica e das direções clínicas na decisão do acesso à inovação. Promoção de ensaios clínicos multicêntricos em Portugal e melhoria das condições para a sua realização. Introdução de mais ensaios clínicos nos hospitais e criação de estruturas de apoio para o tratamento dos dados a nível do hospital, de forma a viabilizar a sua realização. Regulação e avaliação. Alteração do paradigma do relacionamento do setor público com as indústrias da saúde numa ótica de parceria e compromisso desde a investigação às relações comerciais. Avaliação das novas tecnologias de saúde e existência de um sistema de monitorização de resultados na prática clínica, onde exista uma participação ativa da indústria farmacêutica ao nível da implementação dos estudos e na respectiva comparticipação. Maior incentivo à investigação clínica como política nacional e europeia. Reforço dos sistemas de informação. Acesso à informação e prestação de contas, accountability, de todos os intervenientes e stakeholders para melhoria dos processos de tomada de decisão. Desmistificação do impacto da inovação terapêutica em termos de sustentabilidade do sistema de saúde. Clareza e transparência das decisões no processo de acesso à inovação.